Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, tentando buscar uma apreciação da arte da edição. E nesse episódio a gente vai discutir sobre o filme A Star is Born, ou Nasce uma Estrela, um filme de 2018 que foi produzido, escrito e dirigido pelo Bradley Cooper. Tem algumas questões curiosas sobre esse filme e a gente resolveu levantá-las aqui e trazer cenas específicas pra gente fazer um breakdown e uma engenharia reversa sobre cenas desse filme para chegar a algumas conclusões interessantes em relação à estética. E para isso, a gente tá aqui, eu, o Heineken e o Duca Mendes. E aí, Duca? Fala, Heineken, beleza? Tudo bem, pessoal? Enfim, o filme da Lady Gaga. É verdade. Filme que acabou, assim, não importa quem dirigiu, não importa que final tem, mas é o filme da Lady Gaga. Vamos falar sobre. Como sempre, os roteiros, os links e as coisas estão aqui embaixo nas descrições. A gente tá tentando deixar tudo acumulado para vocês poderem clicar, assistir, ler e ver. Eu recomendo bastante vocês pegarem o roteiro desse filme, porque ele tem relações muito interessantes com o frame e relações muito interessantes com a história. Ele é um filme que já foi escrito, dirigido, produzido e filmado muitas vezes por diversas versões, por diversos artistas e por diversas perspectivas. Então, esse específico leve em consideração essa linha meio mental health, né? Ou essa linha meio de questões mentais. Na verdade, ele debate essa questão que a gente tem falado muito, né? Tanto em redes sociais, como nos trabalhos que as pessoas desempenham, nas suas vidas nas particulares, enfim, que a gente precisa dar uma atenção ao que está dentro da gente, né? Então o filme, eu acho que teve muita identificação muito por conta disso. Obviamente, uma história de amor e uma coisa, não vou entrar se é clichê ou não, mas é que é de fácil conexão, no meu ponto de vista, mas acho que o que pegou ali é a questão do trabalho emocional. Isso. Que é feito e que a gente deve dar mais atenção, né? Acho que essa é a grande conexão do público com o filme. Ele é um filme sobre saúde mental, no fim das contas, Sim. né? Assim, ele tem uma pegada muito interessante que eu acho que é um filme sobre o alcoolismo sem falar de alcoolismo. Sim. Né? É um filme que trata sobre o alcoolismo sem falar de alcoolismo. E por que eu tô chamando a atenção para esse ponto? Porque esse tem uma produção do Todd Phillips. O Todd Phillips foi o diretor do Joker, que também é um filme que fala sobre saúde mental. E o que é curioso, porque o Todd Phillips dirigiu, escreveu e produziu o Joker, e o Bradley Cooper é um dos produtores do Joker também. Eles já estão há mais ou menos um tempo dialogando e trabalhando juntos, criando essa coisa de falar sobre saúde mental. Não é o primeiro filme do Bradley Cooper que ele dirige, que ele trabalha, que é sobre saúde mental, né? Ele tem uma pegada grande. Tem aquele, acho que é o Sniper Americano, também, se eu não me engano, é com ele. Sim. Gosto desse filme, inclusive. Bota ele num protagonismo ali de assassino ou não é, o que ele está fazendo, é uma missão ou não é, mas trata-se muito do trabalho mental que ele tem que fazer pra ser aquele cara na vida, né? Que acaba sendo o protagonista da história, na verdade é isso, né? Na verdade, o outro filme dele é o Silver Linings Playbook. Como é que ele foi traduzido pra aí? Preciso ver a capa. O Lado Bom da Vida. O Lado Bom da Vida. Isso, exatamente. Filme que também fala, né, especificamente sobre mental health, né, sobre saúde mental. Tá ele no meio também, né? Não é dirigido pelo Bradley Cooper, né? Mas ele só atua, ele produziu, não? Pois eu não sei, tem que dar uma olhada, mas tá. Então, eu chutaria que sim, mas eu não sei, realmente O fato é que está envolvido em filmes dessa categoria, vamos dizer assim, né? Produziu, enquanto você estava falando, produziu, né? Aqui, produziu. Foi produtor executivo, inclusive. É legal, assim, chamar a atenção para esse tipo de coisa, que às vezes a gente não se liga, né? Quando o filme tem uma primeira onda ali, quando você vê e você toma pra si, ou então tenta decodificar do que aquele filme fala. Usando como exemplo o Sniper Americano, né? Você tá falando, é um filme de guerra, um cara que mata e tem um conflito e tal, mas de repente você vai ver o filme e você entende que buraco é mais embaixo, né? Isso. Então acho que isso é uma coisa legal de se analisar, porque tá aí até pra gente discutir o quanto a montagem influencia nisso, né? Porque o assunto principal tá ali, mas como conduzir isso de forma de que você faça com que a pessoa atente-se para outras coisas dentro daquela história, né? E o Bradley Cooper é conhecido, pelo menos em alguns outros podcasts sobre edição, o Bradley Cooper é um conhecido cara que também interfere bastante na ilha, que, participa bastante desse processo da ilha, assim. Nesse filme especificamente, do Nasce uma Estrela, eu já ouvi coisas sobre dele
tá realmente muito presente, de ir lá na ilha e tomar decisões e tal. E até eu tenho uma única crítica, que talvez seja a única crítica que vocês ouvintes vão me ver fazendo em algum momento. É uma crítica pejorativa, digamos assim. É assim, eu acredito que o filme tem uma mão pesada do cara que escreve, dirige, atua e também vai na ilha, porque tem cenas que eu acho que são meramente tentativas de deixar porque fui eu que escrevi. Você sente isso? Eu sinto. Tem uma cena, a gente vai falar sobre isso mais especificamente, mas tem uma cena que eu sinto que não tem necessidade dramática e não tem necessidade histórica. Tipo, ela não precisa estar ali pra contar a história, ela tá só redizendo aquilo. Que é mais assim, é um apego mesmo à escrita do roteiro, assim, tipo, os diálogos são muito bonitos pra gente cortar. Sabe? Tipo, a cena tá muito boa pra gente deixar fora. Aí talvez o editor possa chegar, não, cara, não precisa. Vamos tirar essa cena, o filme já tá grande. Não, deixa, porque eu... Deixa, que isso é importante pra esse momento, essa palavra, Exato. quando ele comenta, quando eu olho. Por exemplo, eu já tive essa situação, né? Eu escrevi um filme, dirigi e outra pessoa cortou. E aí, quando a outra pessoa corta, ela tira coisas que ela acha que não é importante, assim, né? Tipo, ela falou, ó, aqui tá contada a história. Foi um esquema meio escolar, digamos assim, porque eu não dei muito notes pro cara, pro editor. Eu não falei, ó, eu gosto desse take, eu gosto daquele. Eu dei o material, falei, vê, assiste e escolhe, sabe? Eu fiz um corte separado meu, porque eu queria ter o meu filme específico, e ele fez o dele. E, cara, depois de muito idas e vindas, eu prefiro o filme dele. Mas acho que também é um porque exercício, isso, não tem apego, né, cara? Eu tinha apego a falas, e ele não tá importando com as falas. Ele quer contar a história que a cena tá gravada, sabe? Sim. Não, e como é percebido também, né? A gente, como editor, tem muito isso, assim. Às vezes chega um material pra gente, e com um roteiro detalhado ou não, mas quando a gente começa a montar, a gente começa a se envolver, por mais que a gente, né? Nós somos profissionais, a gente tá ali pra cortar, montar, colar, enfim, mas a gente se envolve quando tem uma história, né? E aí, às vezes, a gente quer botar o nosso dedo, na verdade, inevitavelmente a gente coloca o nosso dedo no filme ali, na ferida, vamos dizer assim, da coisa, quando você percebe que quem escreveu ou gravou fala, pô, não tira aquilo e tal. Mas, óbvio que não tem certo e errado aqui, mas eu acho que é um grande exercício do autor desapegar mesmo, e leva tempo, né? Se eu pudesse dizer aqui rapidamente, e eu provavelmente vou sempre falar trazer essas coisas pro nosso papo, é que eu sempre vou correlacionar aqui com a música, né? Na minha história, eu vivi muitos anos gravando, compondo, então é como se eu fizesse um solo de introdução ou no meio da música e o produtor falava, cara, não precisa ter esse solo aqui. Eu falava, imagina, mas é a hora que eu faço o solo. E ele falava, cara, mas a música é legal e isso aqui tá quebrando o clima. Então, eu acho que esse exercício, ele é muito bem-vindo, né? Eu posso dizer que eu comecei a amadurecer profissionalmente como editor quando a gente consegue desapegar. E como editor também, porque é isso que eu tentei falar no começo, se eu não fui muito claro, que às vezes a gente começa a editar e quando a gente vem, a gente toma pra gente, né? A gente fala, não, agora o trabalho é meu. Aí você começa a editar, começa a montar, e aí alguém que produziu aquilo, que roteirizou, enfim, fala, olha, mas isso aqui tá fora do lugar e tal. Então, não tem certo e errado, mas... E a grande graça dessa nossa arte, disso que a gente tá falando, é a gente junto chegar num resultado final legal, né? Eu acho que a grande resposta, principalmente a gente falando de um longa-metragem, é o público. Bilheteria, vamos dizer assim. Esse que é o grande termômetro. Então, acho que esse é o grande exercício, mas olha, é desapego depois de muito tempo, cara, porque é difícil. Eu até acho que faz muita referência disso que tu tá dizendo sobre a música, porque não só o filme tem uma temática musical, é claro, ele usa a música como pano de fundo, e eu acho que foi muito inteligente da parte do Bradley Cooper de querer continuar falando de alcoolismo e mental health e pessoas desassistidas e como a gente tem a ascensão e queda, né, da marca do herói, né, da tragédia do herói. Não acho que esse filme tenha uma proposição aristotélica de entendimento de tragédia do herói. Eu não acredito nisso. Ele tem realmente uma divisão bem popular, no sentido de que ele é muito fácil, é uma historinha de amor, é um filme romântico pra passar no que a gente chamava de sessão da tarde, né? Sim. Ele é um filme romântico, assim, só que ele tem um peso muito grande, porque que eu acredito que tá muito ligado não só à escrita, mas ao trabalho do Matthew Limbatic. Eu nunca sei pronunciar o nome desse cara direito, se é Limbatic ou Limbatic, que é o cinematógrafo desse filme, que já tem um trabalho grande com o Darren Aronofsky, com o Mother, o Cisne Negro, sabe? Esses filmes que são um pouco mais trash, que tenta mostrar uma coisa através das cores e fazer uma saturação da loucura colocada na tela, sabe? Então, eu acho que é um arquitetamento, uma arquitetação, como fala isso?
Seria uma... Conjectura seria, tipo, uma conjectura de isso, assuntos isso. E uma equipe específica para poder falar sobre um assunto que seria muito sério, muito denso e que talvez na mão do Tarantino ou na mão, sei lá, né, de uma diretora mais pesada que queira falar de um problema mesmo, talvez ele pesasse para além da história de amor. Então esse filme eu acho ele muito enganador, sabe? As pessoas vão assistindo achando que é uma história linda, de uma estrela, é a Lady Gaga, sabe? E aí você vai chegando em algum momento que ele vai realmente puxando você para um lugar down, assim, né? E aí ele te dá um soco no estômago no final. É exatamente isso, cara. Eles tinham um assunto pesado, qualquer diretor, produtor, mais, vamos dizer assim, artista, faria de uma forma complexa, que ficaria um filme cult e tal. E ele falou, cara, vamos contar isso de uma forma Beatles, sacou? Vamos deixar bem iluminado, bem colorido, mas vamos trazer esses símbolos e vamos adocicar o pesado. Exato, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que esse é o grande lance, assim, como é que a gente pega e conta uma coisa, né? Quando você tem uma coisa muito intelectual ou muito complexa, você usa elementos mais pop, né? Então, pô, Lady Gaga, trilha sonora, né, feita de uma forma muito, né, com hitmaker, assim, uma coisa, é uma matemática muito clara nas composições, né, para quem entende um pouco mais de composição vai saber o que eu tô falando, que é uma coisa que é fácil de atingir, a história é uma história de amor, e aí ele usa o símbolo, né, das luzes, das cores, como ele comporta tudo. Então, você já entrou na cabeça do espectador muito fácil. Eu achei isso interessante porque comecei a pensar se eles não teriam tentado também fazer isso com a edição do filme. E aí que foi que me alertou. Eu falei, olha, eles estão preocupados em falar de alguns outros assuntos para além do alcoolismo, para além da história de nascer uma estrela. E aí eu resolvi, então, fazer uma lupa. Por isso, esse episódio nasceu, digamos assim. Porque eu comecei a perceber que tinham cenas que foram construídas para tentar colocar esse assunto de vitória, de superação, principalmente. Vamos lá, eu queria chamar a atenção para um assunto, e aí, ouvinte, se tu puderes ter o filme aí aberto. 39 minutos, eu acho que se você colocar em 39 minutos, a gente consegue assistir a cena toda e aí falar sobre ela. Aí dá play aí no 39 e vamos deixar, beleza? Um Dolacy já. Tá, isso. Aí ele tá tocando, ele vai olhar, ele tá no microfone, a gente tá com uma Steadicam, eu acho, né? Uma câmera tremida. Eu sinto uma câmera bem na mão ali mesmo. Eu acho que não é um Stead não, hein? Saquei. Eu sinto ela bem na mão, mas enfim. Aí a gente corta pra ela que ela tá toda vermelha. Sim. E ele tava sobre uma luz... a cor do palco tá variando entre o vermelho e esse cion, né? Como é que chama esse? Um verde? O cian, é um verde. Acho que é mais um verde. Vamos chamar de verde. E aí ela toma a decisão de ir, né? 39 porque ela fica no vermelho, vai pro verde, aí ela decide pro palco no vermelho de novo. Exato. Né? Essa troca de cor. Pausa aí e vamos voltar pra 39 e 20. Tá. A câmera, até os 39, claro, tem que assistir o filme de novo com mais detalhe todo, pra você, ouvinte, poder sacar. Mas a câmera, praticamente, ao longo do tempo, estava fazendo a função de te contar a história, mostrando o que é que acontece com o personagem, porque basicamente é assim que a gente aprende a fazer filme, né? A gente usa a câmera como o ponto de vista da plateia. Então, a plateia tem que ver o que é que está acontecendo. Se o personagem olha para um lugar e ele se espanta, a gente depois tem que fazer um insert desse lugar para que a plateia consiga entender e ser conduzida. Então, a câmera sempre é a condução da história, certo? Bem básico. Sim. Então a câmera veio até 39 minutos com esse comportamento. Em 39 minutos e 20, onde ela tá com a mão na boca ali, olhando que ela tá no verde. Que ela tá no verde. Ela toma a decisão e ela vai pra cima da câmera. Ela corre pra cima da câmera. E a câmera tem que fugir dela. Sacou? A câmera foge dela e a câmera vira. E aí, até a câmera se estabelecer nessa posição, e ela canta todo o trecho meio de perfil escondendo. Aí tem um corte no 39:41, que é uma posição que eu não gosto muito, porque tira a atenção toda que foi gerada pra mim nessa necessidade de caminhar pra ela, sabe? Tipo, ela toma a decisão, porque ela tá sobre o vermelho, ela toma a decisão, eu vou ter que fazer isso. Tipo, ele tá me obrigando a fazer, eu vou ter que fazer. Então, ela sai da atitude passiva, de que não sabe o que vai tomar a decisão, pra uma atitude de câmera, que é correr pra frente da câmera. E a câmera tem que fugir dela, senão ela atropela o cameraman. Tem que fugir dela, Sacou? E fecha no final com ele ali, né? Quando ela olha pra ele, tem quase um over the shoulder dela ali. Exato. Então, eu achei isso uma escolha muito inteligente de composição pro blocking, né? Tipo, como que eu vou mostrar pra plateia que ela tomou essa decisão? Porque eu poderia fazer um wide dela, tipo, só entrando no palco.
Eu poderia Sim. fazer... Enfim, tem milhares de opções de você fazer isso. Sim. Só que a decisão, eu achei muito inteligente, a gente tá bem perto dela e a gente não vê ela entrando no palco. A gente vê ela vindo pra gente, né? Ela anda pra cima da gente. E isso, você sente que pode tentar dizer que seja uma visão dele também ou não? Uma visão dele quem? Do personagem? Do cantor, porque tá nele, ele olha pro público. Aí a gente mostra o público, ou seja, eu ainda tenho uma coisa assim meio que é ele que tá olhando, sou eu que tô olhando, né? Que eles estão querendo me dizer? Quando ela vem, eu não acho que é a visão dele, me coloca no lugar de espectador. Isso, Você sente isso, eu né? Eu sinto, exatamente. Ele joga. Tá. Tem esse corte que é entre o 39, que eu não gosto, e eu acho que talvez tenha sido eventualmente um problema de sincronia e tal, porque, enfim. Você diz o corte pra quando fica só pra ela, Isso, quando volta só nela. Depois que tem o over the shoulder, quando corta pro rosto dela. Eu tinha vontade de continuar na câmera na mão. A gente vira, né, 39, 32, 33, a gente vira pra ela e a gente tá com ela de perfil. Eu acho que a gente tinha que manter, mas aí exatamente ali, a 39 e 41, a gente troca pra frente dela. Então, cara... Esse corte eu não gosto. Assim, não tô querendo inventar nome nem dizendo se existe ou não existe, mas assim, como eu chamo que é o corte dela pela mesma. Esse corte, não que não possa cortar pra mesma pessoa, né? A gente tem N formas de fazer isso. Mas nesse caso é quando eu não gosto também. Você citou aqui exatamente isso. Quando você corta... É que ele não é diferente o suficiente... Pra justificar, né, que a gente mudou. E eu acho que talvez isso possa ter sido... E aí, claro, eu tô elocubrando aqui, mas pode ter sido uma resolução de problema, tipo... Não tinha como deixar naquele take. Se continuasse, né? Ali, ficou fora de foco, todos os takes ficaram ruins, ou tá muito desincronizado com a música, a gente vai ter que usar pra frente. Tanto que ele vai pra frente e eu acho que depois ele volta. E no 40 vai pra ele. Que é quando ele vai olhar pro guitarrista e fazer... Pro guitarrista, exatamente. Uma confirmada na cabeça. E é ótimo, né? Porque o guitarrista parece que é de fato um músico que chamaram e falou, fica aí no fundo, sabe? Sim. Porque parece que ele não tá atuando, ele tá desconfortável de estar ali, né? Isso é muito engraçado. Então, essa câmera serviu só pra caminhada, ela não volta em nenhum momento, né? Não tem nenhum momento ela olhando pra ele no over ali. Isso, exatamente. Como eu tinha comentado. Então, realmente foi assim uma decisão de tipo, acompanha, vem, pô, o take ficou lindo, valeu, tal. Chegou na ilha e falou, cara... Porque pra o que temos, só temos esse. Exato, que talvez seja pra tentar revelar que é um momento muito importante, porque se você pensar em termos do filme inteiro, o Star is Born é naquele momento, tipo, a estrela nasce ali. Nessa hora. Nessa hora. Então esse é o shot mais importante do filme todo. Sacou? É o que talvez resumiria. Por isso essa decisão de caminhada, porque é quando ela se sente, não digo nem empoderada, porque ao contrário, ela se sente que também não é refém, mas ela fala, ou eu vou ou já era, né? Isso, E eu tenho que tomar essa decisão, eu não posso deixar essa oportunidade passar. É o pulo do precipício, né? E eu acho que é isso mesmo, eu acho que ela traz isso, ela garante isso, esse take, ele garante isso, mas eu sinto falta dele ficar mais um pouco ali, dela olhando ele nessa visão, né? Nessa... Se fosse eu, faria toda a cena naquele take. Deixaria ela valendo, né? Deixaria ela valendo inteira ali. Quer dizer, a gente não sabe se ela existe, né? Pode ser até que exista, mas eu sinto falta porque eu acho precoce o corte só pra ela fechado, exatamente. Né? Eu deixaria um pouco ali acontecendo, ela olhando pra ele ainda meio que assim, a gente tá do lado dela porque a gente entrou no palco com ela, né? Mas aí de repente já volta pra uma ficção. É como se me desse um espirro de realidade ali quando... Por isso que eu te disse que eu acho que quando corta dele pra ela, eu ainda tô numa percepção de um olhar dele. Quando ela vem pra câmera, parece que ela chama a gente pra dentro do filme e fala, vamos entrar no palco. Só que aí isso acontece e vai embora. Quando volta pra esse close-up dela aqui, a gente já não tem mais... Inclusive, endossando mais ainda isso que tu tá dizendo, se tu botar aí no minuto 40 minutos e 15, quando ela vai começar a fazer a oitava da música, que é lindíssimo esse momento que ela vai fazer a oitava, você tem um corte do momento da emoção do beat da música, também um corte precoce. Se você um pouquinho antes. Na hora que ela vai subir, na hora que ela sobe, corta pra ele. Aí, tipo, corta pra ele. Por que não deixou ela chegar na nota e aí mostra a reação dele, né? Talvez, será que já cortou pra ele direto? Talvez porque eles realmente gravaram, e aí a gente tem que ler um pouco sobre a produção do filme, eles realmente gravaram isso ao vivo, muitas vezes. Muitas músicas foram gravadas num palco montado com som pra valer, né? Só que com o público, sem público muitas vezes, ou às vezes era passagem de som de um show dela. Tipo, a Lady Gaga tava indo fazer um show em algum lugar. E eles aproveitaram pra fazer o áudio. Como já tá tudo montado,
eles entraram no palco, fizeram essa cena, saíram do palco e o show seguiu. E coisas assim. Então, e não podia revelar pro público. Então, você pode ver que as cenas que ela tá cantando pra valer é tudo fechado, não tem público. Bem fechado. E depois que fechado. mostra público, provavelmente já é construção, já é CGI, né? Assim, já pode ser fundo vídeo. Porque esse filme não vazou cena nem nada. Se ela tivesse filmado num palco com o público assistindo... alguém teria gravado no celular. Alguém teria falado, a Lady Gaga tá fazendo um filme com o Bradley Cooper, né? Tipo, e ninguém ficou sabendo de nada. Foi meio, tipo, de surpresa a coisa. Então, a logística de fazer isso deve ser muito difícil, né? E isso deve ter comprometido o sync da boca, porque uma coisa que esse filme tem de excelente é a gente realmente acredita que eles estão cantando o que eles estão cantando. Total. E talvez isso se dá à edição de sair em lugares estratégicos pra manter o fluxo da música, mesmo que a emoção seja um pouco diluída, né, muitas vezes. Eu sinto isso também, eu acho que eu também deixaria um pouco mais, assim, na verdade eu deixaria ela acontecer pra mostrar a reação dele, mas eu acho que isso acontece 2 ou 3 vezes, né, acho que tem 2 momentos que parece que corta, é uma decisão mesmo, não sei se foi, aí eu entro aqui nessa dúvida, se foi só nesse take ou se depois no outro, quando ele corta também, em 40 e 41 ela olha pra, aqui já acontece diferente, ela olha pra ele e aí a câmera corta, Sim, sabe? aí a gente tem a visão, supostamente a visão dela, e ele inclusive tá super assim, pra cima, com uma nuvem de Exato, tipo, exato. Tá super, então né? acho que ali não tinha saída mesmo. Porque eu acho que o natural seria deixá-la chegar na nota e aí cortar, mesmo que fosse em cima, né? Mas ele cortar antes... E é interessante a sensação que eles conseguem dar na escolha da posição da câmera, né? Pra mostrar né, nessa captação, porque a gente sente que ela realmente tá cantando no fundo, né? A gente sente que ela tá atrás do palco. Embora a gente não tá vendo o palco, a gente não tá vendo o stage todo, né? A gente tá vendo takes entre os microfones. Mas a sensação é que ela realmente tá atrás dele, né? Parece que ela tá bem... como se ela estivesse ali olhando... A gente não tem um aberto dos dois aqui, só vai ter mais na ela frente, vai, né? quando ela vai pro centro, né? Quando ela, tipo, se revela. Que ela baixa o microfone e vai pro microfone dele e começa a cantar gritando, né? Faz o vocalize, né? E tal. E é só nesse momento que a música sobe, que a coisa cresce, que aí eu tô em 41 e 13, 14 segundos, 41 minutos e 13 segundos. E aí a gente ainda continua super fechado até ela falar, abrir os braços, né? Se tudo soltar em 40, 23, 25 e deixar, você vai ver que a gente tá sempre nela, né? Que vai pra ele, vai pra ela e tal, e a gente continua nessa posição, né? A gente corta pra ele. Então, mas ela bota a mão no rosto, 40 e 30, certo? Aí depois desse... Tem uma hora que a câmera começa a girar aqui, que eu... 40 e 45. Cara, eu usaria dizer que seria aquele take primeirão lá, porque pega o guitarrista lá do outro lado e quase over também. É verdade. Não é o mesmo corte da frente, eu acho que é aquele mesmo take lá. Só que eu acho que tá muito nisso que você falou, cara. Entrega que ela não tá no lugar, sabe? Parece... Eu acho que até tem um recortado muito forte nesse contra dela aqui. O contra dela, ele parece até que distancia lá do fundo. Eu concordo. Você sente Sim, isso? Exatamente. Né? Não parece que não vou dizer que é croma, mas assim, é um recorte muito forte. Eu acho que eles tiveram que tomar muito cuidado pra não filmar o público vazio. Entende? Exato. Tipo, isso deve ter sido uma tentativa de ficar sempre com câmera, a pessoa na câmera segurando a direita, a esquerda, sabe? Tipo, pra não virar a câmera muito. Sim, tipo, não vira, você tem, é como se delimitasse, né? Falou, você pode vir até aqui, né? Porque a gente sente que eles estão tentando sempre mostrar o fundo, né? Ali o baterista. Tipo, a câmera fica sempre com aquela tensão. Cara, não vira muito, senão revela que tá vazio, né? E aí mata toda a história. Na hora que ele chama ela, inclusive, é muito engraçado, porque essa decisão dele ir lá puxar ela pra dentro do palco é uma coisa que a gente naturalmente, eu se estivesse dirigindo, eu precisaria ter um shot, um take de frente, né? Um aberto. Falando, olha, tá ali, entendi, contextualizei tudo e ela tá puxando. E ele puxa e ela continua trazendo ela justinho, assim, o câmera tá com ela. E segurando. Né, o tempo todo. E até ela abrir os braços, né? Ela vai, abre os braços, e aí nesse momento que ela tá fazendo esse vocalize alto ali no 41 e 16 e 17, aí no 27 e 28 a gente abre pro público. Que aí já é palco inteiro, né? Eu acho que esse frame é muito importante porque ele vai fazer um diálogo específico com o velório do cara. Por isso que eu chamo a atenção. Você tem 2 refletores saindo, atingindo os 2 artistas do centro. Esse é o momento em que a estrela nasceu, né? A gente acompanhou a discussão até aqui. Tipo, ela nasceu aí, as asas dele, né? Tipo, ele ajuda ela. Apadrinhou, né? Isso, ele abre as portas, né? Pra ela explodir mundo afora. Depois desse mesmo frame em que vai ter ela cantando e uma só luz de cima iluminando a estrela, né? Tipo, a grande estrela sendo iluminada, vai ser já mais pro final, quando ele tá longe
longe dela, quando ele já tá morrendo, né? Tipo, já no finalzinho, acho que quando ele vai se matar. E a cena em que ele se mata e a gente corta pra ela cantando, eles fazem essa mesma iluminação. Tipo, ela tá sozinha no palco e tem só uma luz de novo caindo e ela agora tá sozinha. Inclusive, ela fala, tipo, eu queria agradecer ao meu marido que tá em casa. Se você soltar 2 horas e 42 segundos... Sim, que ela tá no palco de camisa azul, ela né? fica sozinha com um único flash no centro e fica tudo preto. Fica só ela e uma única luz central vermelha nela, entende? Tem uma luzinha, só uma luzinha Só uma vermelha luz nela, entendeu? Sim. Porque a gente transitou, desde essa primeira cena que a gente estava discutindo na abertura, entre o vermelho ser as luzes que a gente enxerga ele e o verde ela. E aí agora... ela tá sobre o vermelho. Tipo, ela já está no lugar dele, entendeu? Ela já é a grande estrela porque agora ele morreu. E é exatamente quando ele morre, tipo, segundos antes ele acabou de se enforcar. E aí a gente faz essa transição. E eu entendo que isso seja uma coisa muito de encenação teatral, muito específica da relação dos signos e códigos. Eu sei que pode ser um pouco de viagem, mas seguindo a carreira do Matthew Limbatic, a gente sabe bem que ele faz isso o tempo todo. É só assistir Mother. Eu acho que a referência é essa aí mesmo. Ele tem muito esse lance, tipo, não, vamos botar essa luz aqui, porque essa cor significa e simboliza esse momento, a gente enxergou a personagem sobre essa cor, então ele tem muito isso. Assim. Inclusive, total. Quando a gente conhece ele, quando ele vai no bar cantar, a luz do bar, tipo, se você botar lá no frame de 17 minutos e 9 segundos, a gente tá conhecendo a relação deles, né? E a luz é toda vermelha. Toda vermelha. Como se o filme fosse trocando, né? Na verdade, só volta... Na verdade, não é que ela troca. Ela entra com o verde, né? Mas ela, no fim, passa a estar no lugar dele. Isso é contado dessa forma... Com as cores, com certeza, assim. Eu não tinha me ligado disso de cara, assim. Da polícia chegando, né? A luz chegando. Se você soltar 2 horas, 1 minuto e 16 segundos e soltar daí, você vai ver que a polícia tá chegando. A gente tem um fade de passagem de tempo. E aí tá tudo vermelhão lá dentro. E aí a gente começa... O primeiro frame começa... Tenta reparar aí. É um detalhe muito pequeno. 2 horas, 1 minuto e 19 segundos. A gente transitou entre... A gente vê ele morrendo e a polícia chegou. E aí a gente... morre num fade. Se você soltar, as primeiras coisas que aparecem são pontos de luz no teto, como se fosse uma ideia de palco, né? Tá vendo? Caraca, eu senti exatamente isso. Você diz a construção da cena. Aí, na verdade, que a gente ela tá na casa piano, dela, né? só que a iluminação da casa dela no piano é totalmente não natural. Você tá vendo? Não, Essa iluminação tá falando, não é porque... casa. Isso, a iluminação é de espetáculo, né? Tipo, a gente tá num palco com iluminação, só que, na verdade, o cenário é da casa dela. E exatamente, foi construído exatamente assim, com aquelas lâmpadazinhas que estão lá fora, né? Talvez pode até ter tido um toque de composição aqui também junto, só para reforçar, mas elas estão lá, elas continuam lá. Isso, fica no reflexo E elas acendem primeiro, eu tenho o frame paradinho aqui, elas acendem, a sensação é justamente, cara, tem tempo que eu não vi esse filme, então eu olhei e antes de você, enquanto você falava, eu tava achando que ia aparecer o palco, mesmo, assim. Aí ele acende... No que acende, revela um jardim super iluminado, mas ela aqui dentro tá dentro desse vermelho, desse lugar que ele que não é natural, existia, né? É claro que não é natural. Não é nada natural, nada E aí natural. a gente tem o take dela tocando em depressão de preto. Aí o próximo take é ela no sofá também de vermelho. O sofá também com uma cor não natural. O cachorro tá lá pra fazer a referência, porque o cachorro foi o ponto da morte dele. E ela também tá de preto, sentada. E aí o próximo corte dela no sofá vai ser ela já de branco. Sentada. E aí a luz branco, acabou. Bem iluminado, tem um contraponto aqui no piano, num lado mais escuro, né? O piano ainda tá numa sombra, mas acho que é como se a luz começasse a entrar ali. E aí ela já tá de branco, ela já tá falando, tipo, a partir daí ela vai falar que a personagem passou pelo evento, beleza, ele morreu, a vida que continua, e aí, enfim, todo o diálogo é sobre essa coisa de evolução, né? Tanto que eles vão fazer um flashback dela olhando pros quadros e, tipo, passando mal, quebrando tudo, né, e passando mal, e aí entra na cena que eu ia falar, que eu particularmente acho que não é tão necessária, que é em 2 horas, 2 minutos e 29, que é quando o irmão mais velho do personagem principal conversa com ela e fala que a culpa... É bonito o diálogo, porque, afinal de contas, ele se mata, ele tinha um problema com drogas, e ela não pode ficar achando que a culpa era dela de não ter conseguido salvá-lo, né? Tipo, ela não pode ficar, seria maldade com uma pessoa você deixar ele assim. Então, o irmão mais velho, né, vem como uma coisa de falar, olha, a culpa não é sua, quem fez isso com ele foi ele mesmo e tal, esse é o diálogo.
Só que, Sim. pra mim, na minha percepção, e se você for ler o roteiro, essa história já foi contada, né? Tipo, a gente não precisa desse insert, dessa fala do cara explicando. Mas aí eu acho que vai de encontro àquilo que a gente tava falando de ser um reforço, né? Da linguagem mais simples, né? Sim, mais... de popularizar. Não digo nem pop, mas mais fácil de falar, olha, se você não entendeu, eu vou te falar de novo. Entendi. Olha, as coisas acontecem, mas, cara, nem sempre a culpa é da gente. A pessoa fez... Eu entendo... Assim, eu também, eu acho que tem muito da coisa do que a gente tava falando lá no começo. A gente, quando tá muito dentro da coisa, é muito óbvio pra gente, né? Mas às vezes quem tá assistindo não percebe. E talvez, eu acho que ele ali, como roteirista, de repente falou assim, cara, não, vamos deixar claro isso aqui, porque ainda assim, ainda com tantos casos, as pessoas se sentem culpadas, né? Então a gente tem que reforçar, embora eu tenha tentado deixar claro o tempo inteiro que o personagem tinha um problema, que ele cometeu esse ato por um problema que ele não conseguia resolver e tal, a gente tem que deixar claro que a culpa não é da pessoa. Porque é uma coisa que a gente vê acontecer, né? As pessoas trazem pra si, né? Então, o que é muito natural, é lógico que você se questiona e tal. Então, eu também acho que não precisaria, pra mim era muito claro, quando eu vi o filme, pra mim, eu até passei batido, eu não cheguei a questionar falando assim, pra que tem essa cena? Mas eu passei batido, ela não me incomodou, porque pra mim já tava muito óbvio. É quase até como se eu parasse pra pensar, eu falaria, porra, lógico, né, cara? Ela não tem que se culpar e tal. O que eu não gosto dessa cena, em especial, é porque eu acho o blocking dela estranho, porque a gente tá fazendo uma inversão de olhar pra ela muito perto, num close excelente da performance dela, de maravilhosa performance dela, né? E a gente corta pra um over the shoulder dele. E pra mim, o blocking mesmo, tipo, a posição que a câmera tá e a posição que eles estão, quando você fica vendo a cena rápido entre o diálogo entre vai e volta, eu não sinto exatamente que eles estão dialogando, sabe? Assim, Não, isso eu concordo, plenamente. Isso eu concordo. É tanto que se você para só no take dele com esse over aqui, tipo, pra que fez uma sensação de over que não é over, sacou? E eu fico pensando na performance dela nesse momento, cara, porque é isso, assim, se você olhar o frame dela, um frame parado mesmo, em 2 horas, 4 minutos e 25 segundos, é um take grandão dela fazendo toda a cena. Então ela começa a cena e esse é o take que a gente tem dela, sabe? Tipo, é esse o enquadramento. Então ela fez toda a cena, cara, sozinha, né? Tipo, você fica imaginando como tá no set, tá todo mundo ali em volta, e o cara tá dando só a resposta, né? Tipo, ele tá dando só o texto, então ela tá sozinha. Então eu acho, aqui por experiência de estar no set e por experiência de atuação, eu acho que esse foi uma tentativa do Bradley Cooper de manter essa cena, porque essa cena garantiria a entrada dela também no Oscar de melhor atriz. Você acha que mas você chega a colocar ele aqui mais pra sublinhar o assunto, Pode ser, né? mas eu acho que essa cena não pôde ser cortada, porque assim, em termos de conteúdo, ela não tá acrescentando mais nada. Em termos de performance, ela só tá mostrando o quão boa foi a Lady Gaga nessa performance. Então eu acho que essa cena foi mantida porque ela realmente mostra pra academia, mostra pros especialistas, pras pessoas que iriam avaliar, que ela realmente atuou, que a atuação dela tá muito boa, né? E essa é uma cena de ganhar Oscar, cara. Entendeu? Tipo, de ganhar um grande prêmio, assim, cara, essa cena mata todo mundo, sabe? Só que ela não acrescenta, por isso que eu acho que é uma mão o cara que escreve o roteiro e escreveu e produziu e ajudou a edição e dirigiu, né? É o mesmo cara. Que eu imagino que se desse pra mão de uma outra pessoa, talvez a pessoa recompusesse essa cena ou até tirava ela toda. Até a cena é engraçada, né? Porque o plano é meio também, ele me confunde aqui, porque quando ele põe a mão no ombro dela, ela não e tá. você imagina onde tá a câmera, né? Ou ela estaria naquele take que é ele, a fotografia, é meio esquisito, porque você tem a sensação que ela tá no lado oposto a ele, mas aí quando ele coloca a mão, você vê que ela tá meio do lado dele. Exato. Né? O blocking é estranho. É estranho, de fato é estranho. Mas é o que você falou, cara, ela aqui tá, assim, deep, ela tá totalmente envolvida, e aí é a cena que onde conclui esse trabalho de atriz, né? Acho que é meio isso. E aí eu queria chamar a atenção pra mais uma coisa que é, de novo, pra provar que a gente não tá tendo teoria de conspiração aqui. Se você vai lá pra 2 horas, 4 minutos e 42 segundos,
A personagem já aceitou a morte do marido, ela já aceitou que talvez a culpa não tenha sido dela, ela tá tipo, ok, de luto, ela vai decidir, e aí a gente tem uma mudança completa da fotografia, em termos de colorização, inclusive tom de pele e distribuição de cor no fundo, você vai ver que fica tudo amarelo, e aí a gente tem uma repetição da cena do palco, do início, a cena inicial, que a câmera tá na mão e tá seguindo ela do mesmo lado, ela tá na mesma posição, só que agora a câmera acompanha ela, mas para e dá um wild completo pra ver o tão grande que ela virou, porque agora a gente tá num teatro fino, chique, e aí a gente tem a marcação da luz entrando nela, e aí é uma luz azul, como era a cor dela, só que agora brilhante, clara, branca, né? Sim. E esse frame em 2 horas, 4 minutos e 53, é a composição de novo do mesmo frame do início, quando a gente abre pra ver o público, e quando a gente vê a luz vermelha sobre ela, sabe? São 2 focos elipsoidal lá, sabe, provavelmente, né, esse refletor que marca bem e deixa muito claro. Eu até nem sei se isso é uma construção, deve ter carregado muito no DaVinci aqui, cara, pra poder ver. Aqui eu acho também, cor, né? Porque assim, é lógico que dá pra fazer isso acontecer, mas eu acho que tá muito recortado, tá tudo muito bem definido. E a exposição da pele dela mesmo tá tão clara e ao mesmo tempo a gente tem essa luz, né, tipo, é claro que isso é uma construção pra e eu tô falando que é uma construção pra mostrar que a intenção é o código estético da construção do personagem, né, tipo, não é, ficou assim. Não, eles querem marcar pra você. Agora ela tá pronta, né? Tipo, agora ela tá sozinha, ela brilha sozinha. Tanto que quando acontece isso, a gente não tem como ver porque a gente não tá nesse take que vem na sequência, que é ela de novo, mas eles rebaixam a luz lá de trás, voltando a um pouquinho de vermelho, né? Que elas estavam bem brilhantes, e aí eles rebaixam um pouquinho, até pra poder ter a frente mais alta, lógico, mas aí fica só aquele pouquinho de vermelho lá, ou seja, aquilo que tinha antes não acontece mais, aquela coisa densa, carregada, tanto do vermelho quanto do verde. Agora, de fato, a gente tem luz, né? E ela branca, né? Tipo, iluminada branca, com uma luz clara. Branca. Esse cinematógrafo, cara, o Matthew Lynn Butler, que é um cara que eu sou muito fã dele, cara. Tudo que ele põe a mão, eu queria servir café pra ele. me chama pra trabalhar, pra servir café, cara. Não, é uma aula, cara. Realmente é uma aula mesmo. Assim. O cara sabe o que ele tá fazendo. De arrumar o jeito dele de contar a história. De ser autoral também, né? Dar uma cara pro filme. E né? é isso, falar da mão. Você não chama ele pra resolver a questão técnica, você chama de fato o cara pra ele ajudar a contar a história de uma forma bem presente, né? E aí a gente fica nesse lance, nessa câmera, que eu acho que é tipo um long shot, que é só mesclado com algumas coisas que a gente tem de flashback que entra, né? E eu acho até que esses flashbacks podem ser de cobertura de coisas que foram fora de sincronia ou troca de câmeras que teve que fazer, né? Porque é um take só, né? A tentativa era tentar mostrar um take só. A gente tá com ela o tempo todo, né? Aqui tá nela o tempo inteiro. Eu deixei correr aqui, eu lembro. É isso aí, ela cantando, ele faz uma lateralzinha, mostra um pouco mais a banda, volta um pouco pro público. A gente tá sempre do mesmo lado, né? A gente fica sempre do mesmo lado, sempre do mesmo lado. Porque é um take só e é tipo real, se o cara fosse virar, o que você faz com o tanto de gear que tem aqui atrás, né? Exato. Então é tipo não tem isso. Como. E eles não querem cortar, né? Não querem cortar, que é pra mostrar a performance dela. Quando a gente tá... A gente tem que mostrar que a atriz também deu conta, que a personagem evoluiu, então a gente não pode fazer um corte. Então é uma escolha de ficar só desse lado aqui, né? Só que tem momentos em que a gente tem flashbacks, né? Que aparece aquela no ao vivo durante o dia, com ele, né? E o take dela é longo, mas eu acho que ela... Óbvio, cara, Lady Gaga, né? Ela segura, sem né, dúvida. Cara? Então não acho um problema. Aí, de repente, entra um take dele com ela num claro e rápido. E não é nem... Porque, assim... Eu não faria isso, mas se fosse 1, 2, 3, 4, aí agora volta pra um outro dele com ela no vermelho, em torno de 2, 7, 42. Eu não sei, cara, eu seguraria total, mas ainda acho que é a cartilha do filme pop, sabe? Pode ser. Porque eu deixaria nela só, cara, como um grande clipe, sem problema nenhum. Até porque é Lady Gaga, cara. A gente pode ver a Lady Gaga pro resto da vida. Exatamente. Ou no máximo eu faria um pequeno clipe ali de 1, 2, 3, 4 takes de lembranças e foi, sacou? Agora eles são muito espaçados, mas eu não acho que o B-roll aqui tem a ver com o que ela tá falando. Eu acho que são simples memórias dela. Eu acho que pode ser, e talvez possa ser um pouco disso tudo também, né? O cara que tá dirigindo tem que lembrar que esse personagem que aparece vivo, tocando piano e cantando nessa cena bonita, é o dono do filme, né? É o cara que escreveu, é ele, né? Não, sim, mas é porque fica muito pulverizada a coisa aqui. Tipo, apareceu aquele take deles no ao vivo, ele abraçando ela no claro. Isso. Aí passou tempo pra caramba, veio esse take dela na cama com ele vermelho. Isso. Que é uma outra lembrança.
E já a música já tá no alto dela e, tipo, não sei se vai aparecer outro take deles aqui. Talvez apareça, mas assim, qual decisão é essa? Tipo, joga 3 imagens aí, sabe? Pode ser uma coisa de Não tentar entendi. deixar leve mesmo, da gente ver o cara vivo, não ficar com a imagem dele enforcado. Pode ser. Tá, até porque a decisão do frame final é uma quebra de quarta parede que ainda não aconteceu em lugar nenhum, que é ela olhando pro céu e olhando pra gente. Tudo bem, ela quebra, olhando pra gente, o filme acaba, tudo bem. Mas me incomoda um pouco, assim, aí opinião, né, lógico, mas essa forma de contar, de trazer esse flashback, eu achei muito solto, eu deixaria rolando, quer dizer, pode ser que na ilha eles deixaram rolando, fizeram esse clipe final pra cortar pra ela, pro céu e voltar, e falou, cara, demora muito pra fazer o flashback. Entendi. Talvez por isso eles tenham colocado a coisa solta como fossem algumas lembranças, né, lógico, isso aqui deve ter sido a melhor, né? Não foi um nem dois caras que decidiram, acho que tinha ali mais gente olhando e falaram, olha, essa é a melhor saída. Mas eu agora, analisando aqui friamente, eu acho muito espaçado. Eu deixaria a coisa acontecer com ela, tal. No final tem ela com ele numa cena, uma outra, volta pro rosto dela olhando pra cima, que é pra onde ela estava lembrando, e quebra a quarta parede olhando pra gente. Porque eu gosto muito dela cantando ali, eu acho que ela segura pra cacete. Eu não gastaria esses takes tão soltos ali, não sei, aí acho que é gosto, não acho que tem certo e errado. Sim. Uma coisa interessante, dando continuidade aí nossas possibilidades de análise, é que esse filme é editado pelo Jay, eu não sei se fala o nome dele, é Cassidy, pode ser. Ele é um editor que já trabalhou muito com música, e eu fico impressionado, uma coisa que me impressionou é que toda vez que eu vejo um filme que tem esse tipo de beat, que é claro que o cara faz escolhas na edição pra ajudar o ritmo do filme, e você procurar o editor, ele também trabalha com música. E aí me acendeu uma coisa, até porque você aqui, Duca, é a prova viva disso, é que muitos bons editores são músicos também. Eu acho, cara, óbvio que eu vou falar uma besteira aqui, mas vou me permitir para voltar no assunto, que assim, é quase que essencial o cara tocar alguma coisa. Isso. Porque, cara, edição é ritmo, né? Exato. Quem tá nos ouvindo aqui, acredito que muita gente aqui talvez concorde com isso. Edição é ritmo. É lógico que você não precisa ser músico, mas no mínimo você precisa saber dançar no tempo. Isso. Então, eu diria isso, né? Pelo menos você sabe ouvindo, você tem que bater saber palma, mexer. se você sabe bater palma junto com o artista e não olhando pro cara que tá do lado no show, isso já é um grande passo, né? Então, ritmo é uma coisa essencial. E música, cara, eu acho que só soma, principalmente quando você, dizendo, né, vai editar um institucional ou um curta, onde você também vai colaborar criativamente com a parte das trilhas. Cara, ser músico ajuda muito. A gente tem um exemplo da Sabrina Wilkins, que é uma das editoras lá do grupo Arquipélago, e ela também, né, ela é uma editora fantástica, maravilhosa. Aliás, se estiver ouvindo, adoro você, Sabrina, adoro seu trabalho. Mas ela também, volta e meia, se você acompanha ela no Instagram, você vê volta e meia ela tocando violão e tal. Tipo, é uma editora que toca violão, arrisca. Eu conheço vários exemplos, que é uma coisa que é muito natural, exatamente, isso que eu ia falar. E agrega, músico já realmente. mercado, Então, talvez até fique uma dica, assim, tipo, eu tô pensando eu gosto muito de filme, gosto muito de estudar, e tava querendo entrar nesse mercado. Paralelamente a entender o software, paralelamente a entender a linguagem, dá uma estudada em, sei lá, toca um violão, tipo, dá uma estudada em música pra você também pegar esse lance de tocar um instrumento, pegar o ritmo de uma coisa, te ajuda... Como hobby mesmo. Exato, como exato. Hobby. Te ajuda a entender os pontos do corte, né, assim, porque... Não, e quando a gente fala dessa coisa do ritmo, não é só simplesmente cortar no tempo, é você entender sobre ritmo num todo, né, porque a música, ela tem uma dinâmica, ela começa, né, mais leve, vai para um refrão, volta, então a construção, a montagem de qualquer filme, ela tem um ritmo, além do ritmo BPM, além do batimento. E você que é diretor e diretora, por favor, forneça músicas estéticas para o editor, né, ou a editora. Chega e fala, olha, eu gosto dessa, acho que essa tem a cara do filme, tem essa banda. O mood é mais ou menos esse, é mais ou menos nessa pegada. Isso, porque aí você pega esse ritmo, e aí você pode escutar essas músicas e pegar, beleza, esse é o caminho que é a cara que o filme teria, a textura que o filme teria. E aí o seu corte pode caminhar nesse lugar, sabe? Arranha o violão lá e tal. Sim. Então, eu acho que eu queria chamar a atenção pro Cassidy, porque ele tem um histórico de músico também, né? Você sente que esse filme precisa de uma edição musical, né? Não só pela temática, mas
plot da história, né? Tipo, Sim, é uma mulher sim. que nasceu pra ser uma grande estrela e ela vai ser jogada no palco assim. E a gente precisa contar essa história Você no sente corte. exatamente isso. Os momentos altos do filme é como se eles fossem os refrões, assim. Né, de uma música. Você sente que eles acontecem e baixam, e aí tem o especial. Pensar numa música num padrão simples que tem uma introdução, um verso, uma ponte pro refrão, um refrão, e isso vai se repetir depois. Esse filme ele é muito assim. Ele é muito assim. Se eu analisar ele dando 2 passos para trás e olhando em blocos, assim, eu poderia dizer que ele é uma música, nitidamente, assim. Eu acho esse um filme brilhante nesse sentido de conseguir concatenar. Primeiro, a performance da Lady Gaga é estonteante, assim, é incrível como ela consegue conduzir a gente emocionalmente pela coisa. E eu, como ator, eu fico pensando quão difícil é pra ela, que não tem uma carreira de atriz, não tem um treinamento de atriz. Tipo, ela tá muito acostumada a estar no palco e a coisa meio que se mescla no fim das contas, né? Assim, ela é uma performer, né? Tipo, ela não é uma cantora somente, ela é empresária, performer. Então, ela tá acostumada com a figura dela nessas posições, mas no set de filmagem, com o tanto de cobertura de câmera que a gente viu ali e vê nesse filme, e com as câmeras muito perto, né, porque ele usa não lentes gigantescas, então muito provavelmente você imagina que tem muita gente na cara dela e pegando o áudio e tudo, e ela conseguir coordenar é muito difícil. Além do mais, manter emoções entre takes diferentes, e você tem pouquíssimos erros de continuidade nesse filme, é difícil, assim, é um grande mérito dela conseguir, porque esperar isso do Al Pacino, tudo bem, né, porque o Al Pacino é macaco velho, sei que não pode falhar, mas uma pessoa que não tenha histórico do Al Pacino de set de filmagem, né, chegar nesse lugar, putz, é incrível, assim, sabe? É aquilo que você falou, ela talvez não tenha histórico no cinema, mas ela sempre foi muito performática, assim, nas coisas dos clipes, né? Ela sempre trouxe uma coisa muito do corpo, do trabalho do corpo e tal. Então, mas acho que ela consegue criar um universo dela. Mas no set é uma situação muito desconfortável você lidar com emoção de choro, de desespero, entre um take e outro, e com aquele monte de gente falando, peraí, foi áudio, foi som, vai volta. de novo, não, e você dá ação, começa a chorar, corta. É difícil. Pra quem nunca viu, quem vai pro set pela primeira vez, fala, cara, como vocês conseguem fazer isso virar alguma coisa depois? Porque muito espalhado durante um dia, você fica lá, grava 5 minutos, espera mais 6 horas, depois grava mais 10 minutos, aí espera mais 2 horas. E tem que retomar aquela sensação, aquela emoção, aquele feeling, é realmente difícil mesmo. E a condução, eu acho um pouco inteligente do Bradley Cooper, a condução do filme, sendo ele escritor e estando ele em cena também, né? É uma condução de um filme que é muito bem dirigido, no fim das contas, pra você pensar que o cara também tá preocupado com o frame, tá preocupado com a performance, tá preocupado se o áudio entrou direito, sabe? Tipo, ele tá com outras coisas ao mesmo tempo. E a gente tem muitas cenas dele, né? A gente tem muito ele na tela. Muita coisa. Exato. Ele não participa vez ou outra no filme. Não é como o Jojo Rabbit, por exemplo, que o diretor tava fazendo o Hitler, né? E ele, tipo, eventualmente tem takes, dá pra gravar todos os takes dele e depois, beleza, vamos terminar o filme. Depois segue o filme, né? Esse não, esse ele tá no centro da coisa, assim. É o filme todo, é o filme todo. É quase sobre ele, no fim das contas, né? O personagem é muito importante. Total. Enfim, gurizada, é isso. Aconselho a vocês olharem aí embaixo nas descrições das coisas que a gente tem o roteiro, dar uma olhada nos textos e nas imagens, nos frames e principalmente no roteiro que tá aqui embaixo para vocês poderem assistir, lerem e verem, pesquisarem um pouco mais. Eu não achei o roteiro em português, eu acho que ninguém deve ter traduzido isso ainda. Difícil. Talvez nas escolas de cinema do Brasil, eventualmente uma biblioteca, eu não sei como anda isso, talvez tenha, mas talvez tenha também o livro, né? Muitas vezes eles lançam depois um livro tentando fazer cena a cena e tal, mas lembra que isso é escrito depois que o filme já foi cortado. Então, na verdade, você vê o filme num aspecto literário, né? E ler o roteiro, como a gente disponibilizou pra vocês, é diferente, porque tu vai ver no roteiro que tem muito diálogo trocado, que na verdade foi substituído por cena só, que isso é natural que aconteça, mas tem muita coisa mais boba. O roteiro é muito sutil. O roteiro é uma história super boba mesmo, assim, se você for ver pelo roteiro, é quase uma historinha de amor mesmo. E aí eu acho que se você lê o roteiro e depois você assiste o filme, você sente isso que a gente já falou aqui várias vezes, como eles conseguiram pegar uma história boba de amor e vamos dar um peso suficiente pra ela ficar diferente das outras 60 outras montagens que já aconteceram dessa grande história, né? É uma história muito clichê, né? De superação através e tal, e com essa pitada do alcoolismo e mental health, que eu acho que o Todd Phillips e o Bradley Cooper têm interesse mesmo em discutir, né?
Então tá tudo aí para Total. vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, os e-mails também tá aqui. A gente tem um e-mail que é o contato@segundocorte.com. Tem um e-mail já, vocês podem mandar. Vocês podem mandar também, procurar a gente nas redes sociais, mandar contato para tudo aí no Sala de Edição. Enfim, entre em contato pra gente também saber se vocês concordaram, se discordaram, se tem alguma correção, né? Às vezes a gente tá falando aqui, fala uma coisa que não é exatamente assim, ou então tem alguma informação que você sabe a mais e a gente não sabe, por favor, vamos compartilhar, não é isso? E aí, já emendando, antes de fechar, Legal. aquele nosso momento dica, né, cara? É? Eu separei uma dica aqui que eu achei super bacana e tem a ver, não sei se eu vou conseguir trazer uma dica sempre relacionada, também não somos obrigados a relacionar o assunto. Não é. Mas a minha nem é, a minha não tem nada a ver. Então, tudo bem, não é um problema. Mas é uma dica muito legal, cara, que é do Lawrence Sher, não sei como é que fala, que é do Joker, né? Que a gente sempre fala, a gente sempre cita esse filme. E acho que, se não me engano, a Vanity Fair faz uns vídeos nessa pegada. Ou seja, ele descreve como ele usa e o porquê ele usa a cor. Como ele usa as cores no filme Joker. Ou o porquê que ele usa as cores do jeito que ele usou. O Lawrence Sher é o Então, cinematógrafo do Joker, né? Isso, é o cinematógrafo do Joker, né? E aí, cara, é muito legal, porque é uma pegada bem didática, brincalhona, assim, ele explica num vídeo. Então, mesmo que você não entenda muito inglês, não acho que é um problema, porque dá pra sacar, é bem visual, assim, e é bem ilustrado. E eu acho que fica uma dica bacana aí. Até porque é um filme legal, tem muito isso que a gente fala também, né? Que é um filme que muita saturação, muita cor acontecendo. A cor ajuda muito a contar a história do filme. É muito legal, porque inclusive esse post, que é do No Film School, se você aí que tá ouvindo não conhece, cara, vale seguir. É um blog super legal, o cara já acompanha há muito tempo. Ele tem muita dica bacana. E eu tinha separado isso aqui há um tempão e fui dar um search aqui de color e tal, e aí lembrei desse vídeo. Quer dizer, no post inteiro tem um monte de coisa bacana, que quem fez o post foi o Jason Hellerman, que é um dos colaboradores aqui, e ele explica muitas coisas, mas é legal ver o vídeo, vai te abrir muito a mente, assim, pra essa história que a gente tá falando de como contar a história com a ajuda da cor e tal. Parece óbvio, mas tem muita coisa que tem que se aprofundar. Massa. Bom, a minha dica são duas dicas rápidas. Uma é o podcast O Arquipélago. Chama O Arquipélago Podcast, que é um conjunto de ilhas de montagens. É muito interessante a ideia. Nossa, que legal. Chama Arquipélago porque são várias ilhas de vários lugares que eles se juntam para fazer um podcast só. Ele é majoritariamente feito por mulheres e é muito legal você ver que são mulheres na edição. O nome desculpa te interromper, mas você traduziu aqui ou ele é brasileiro? Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ah, vou seguir agora, inclusive, essa dica. Não é sobre cortes específicos, como é o nosso, por exemplo, e nem sobre o workflow da montagem, como mais ou menos o Sala tenta ser, que meio que um podcast, o Sala de Edição, é um podcast meio geral sobre a edição, né? E esse é um pouco sobre a relação, eu sinto, né? A minha percepção de ouvinte. É a relação do editor ou da editora com o material. É tipo, como funciona você na sua ilha. Então é um podcast que eu pego um mote assim, de você que edita muito e tá sempre sozinho pensando, e suas aflições em relação a estar editando sozinho, você vai encontrar nesse podcast um lugar, porque você vai ver pessoas que estão sentindo essas mesmas aflições, falando os seus relatos. Então é muito interessante mesmo. Eles têm pouquíssimos episódios, né, assim, até agora, mas é uma qualidade de áudio incrível. E eu super indico. Elas são maravilhosas, a forma de falar e tal. É bem sensível, um pouco sentimental, assim, não vai muito pro lado muito técnico. Qual software que você usa? Sempre rola, tá? E qual software? Claro. Como você corta? Então, é muito interessante, mas é muito mais sobre a relação. Eu acho que isso engrandece muito esse tipo de trabalho. E a minha outra dica rápida, é bem boba, mas eu quero também, eventualmente, trazer dicas mais técnicas, é que eu acho interessante a gente sempre tentar, é uma bobagem, gente, que eu vou falar, mas eu acho super interessante você tentar numerar suas pastas e não só dar nomes para elas. Então, usa isso como uma coisa na sua vida. Toda vez que você vai criar novas pastas e criar novos materiais no seu computador, o seu Media Management tenta usar números também. Concordo 100%. Pasta 01 projetos, 02 mídias, 03 não sei o quê. Começa a usar números para poder diferenciar, não só usa o nome. É uma bobagem, uma coisa super simples que muitas vezes a gente nem... mas tudo bem, eu ponho aqui fotos, ponho vídeos, ponho áudios, MP3, mas começa a usar números para diferenciar uma coisa da outra e dá um ganho na velocidade depois,
né? Quando você tá com uma coisa gigante. Eu tenho um template aqui, né, que eu chamo, tem uma pastinha chamada Workflow aqui no meu desktop, que eu sempre copio e colo ela, tá tudo vazio, então eu sempre colo ela dentro de um novo projeto pra seguir ali. E aí hoje eu abri um projeto antigo, do Audiovisuando lá, meu canal de audiovisual, enfim, e aí eu abri um projeto muito antigo que não sei porque ele tava organizado, mas não tinha números. Cara, a minha cabeça demorou pra entender, porque o Sequence era a terceira pasta, porque também não tava em ordem alfabética. Bicho. Então assim, números. Começa com números. Eu sou um pouco mais freak, então eu faço assim, eu ponho números e a subpasta dentro da pasta números vai pra letra. Então eu ponho, por exemplo... eu não chego a esse ponto. Eu faço só o número da pasta principal e dentro não tem problema. Não, o meu eu ponho assim, tipo 02 áudios. Então o áudio vai lá. E aí eu ponho... Dentro SFX vai ser o A. MP3, B, Waves, Uau, C, SFX, enfim. E aí depois se eu tiver uma subpasta, aí eu ponho letra e número, tipo 1A01, 1A02, sacou? Porque de modo que se eu acho uma pasta, eu sei exatamente a posição que ela tá e eu ainda vou falar mais. Sim. Porque eu sou tão freak que eu estabeleço pares e ímpares para arquivos diferentes. Ímpares, eu só uso projetos executáveis. Pares, eu uso mídias. Tipo, arquivos só estão em pares. e projetos executáveis estão em ímpares. Maravilhoso, uma coisa assim, maravilhoso. Mas não era essa exatamente a dica. A dica é, use números. Sim. Use números. Pelo menos use facilita pra sua vida. Então é isso. Maravilha, demais. Então é isso, gurizada. Vamos encerrando esse nosso episódio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse momento. Por favor, entre em contato pra gente saber como é que tá funcionando pra vocês, se a gente segue esse caminho, se não segue. Lembrando que esse projeto é só uma tentativa de realmente trazer luz e conversa e diálogo e abrir uma porta de conversa sobre o produto artístico. Então é fundamental, absolutamente fundamental, que você também se posicione. Manda um e-mail, manda uma mensagem, fala, não gostei do episódio tal porque vocês não falaram daquilo, por favor não esqueçam mais isso, enfim, porque aí a gente pode ir aprimorando e melhorando e evoluindo, né? Porque, afinal de contas, assistir filmes, assistir séries, assistir produtos artísticos só serve se a gente puder fazer esse share totalmente. Perfeito. Falou, então. Abraços.